Olá, nesse encontro nós vamos tratar do capítulo 12, que é regressão linear múltipla, ou ajuste de modelo múltiplo, e alguns modelos de regressão não lineares, mas isso já foi um pouco comentado no capítulo 11 também. Esse capítulo 12 basicamente é um acréscimo do capítulo 11 com modelos múltiplos, ok? Então a gente vai usar bastante coisa do que já foi visto lá. O modelo de regressão linear múltipla, então eu tenho o y, que são os estimadores. Ao invés de eu ter aqui apenas um alfa mais beta, eu tenho um beta zero, que seria o alfa, que é o intercepto, mais o beta 1, x1, beta 2, x2, porque agora eu posso ter mais de uma variável envolvida. Eu tenho o x1 e o x2, ou seja, x ao quadrado, ou um x1 e x2. A gente vai ver exemplos de tipos de variáveis diferentes aqui que estimam um único valor. Então, inerente a essa estimativa, eu tenho a estimativa desse valor mais o erro, que eu posso pegar os valores reais da estimativa de beta, é o B0. Geralmente, nos exemplos, eu chamo de coeficiente zero, de C0, apenas nomenclatura, onde E e E são erro aleatório e resíduo. Esse E é o resíduo, é a diferença real, respectivamente associada à resposta com o valor ajustado. Aqui ele dá uma tabela de dados que ela é um pouco diferente das anteriores, pelo seguinte aspecto. Eu tenho um y que é gerado em função de umidade, temperatura e pressão. Ou seja, eu tenho três variáveis independentes e uma variável dependente. Essa dependente vai ser regida pelas três independentes. Esse modelo de estimativa, ele pode ser matematicamente formulado, o modelo linear geral, né, formulado estatisticamente, porque eu tenho o y que é gerado por cada um dos valores estimados, ok? Se eu pegar essas equações e fizer a multiplicação matricial delas, eu vou ver que ela é justamente isso, ó, o beta 0 mais beta 1, beta 2 e aí vai, para cada um dos valores. Essa é a estimativa de cada um. A gente basicamente utiliza essa equação e alguns modelos de resolução que vocês vão ver nos exercícios. Então, ele dá um exemplo aqui, que ele tem o y e o x1, x2, x3. A gente vai ver muito três variáveis independentes regendo uma dependente. Então, a gente começa a avaliar os estimadores. Para a equação de regressão genérica, um estimador não viciado de sigma2 da variância é dado pelo quadrado médio residual ou erro. Então, o S2, que é no caso da amostra dos dados, tem essa equação, soma dos quadrados erros, que é dado por essa equação. Esse erro aqui é justamente o y menos o y estimado, ou seja, o real menos aquele que foi estimado pelo modelo. Essa é o tão falado soma dos quadrados erros. Isso aqui é apenas uma variável que é gerada por esses valores aqui, menos N, K e 1, ok? A gente vai ver as componentes de cada uma desses valores. Nos exercícios é mais fácil. Agora nós temos duas coisas, o intervalo de confiança e o intervalo de predição, conforme foi feito no capítulo 11. O intervalo de confiança para uma resposta média é dado por essa equação. Aqui a gente já começa a perceber notação matricial. Essa aqui é a notação matricial. Então eu tenho a estimativa do y0 menos o teste t, S, a raiz do x0 vetor transposto de x matriz transposto vezes x elevado a menos 1. Na hora que a gente fizer um exercício, vocês vão ver que isso aqui é bem simples. Utilizando o Octave, isso aqui torna-se uma operação matemática de produto simples numérico, porque o Octave já trata disso matricialmente. E ele vai gerar esses valores para mim, para cada uma das estimativas. Então, isso me dá um intervalo de confiança para cada média, para cada valor. Vai gerar exatamente o gráfico em torno do modelo ajustado, de bordadura. O intervalo de predição da mesma forma. Qual que é a predição para um valor único? E aí eu pego todos os valores e estimo. É dado por essa equação. O y que é a ser estimado, menos o teste t, porque eu estou tratando de uma amostra, a variância, né? O desvio padrão, perdão, e aqui o produto matricial. É exatamente igual ao capítulo 11, só que aqui, como eu envolvo várias variáveis, a formação em matriz fica mais fácil de ser notada.
Esse intervalo de predição é uma curva ou um conjunto de pontos que está na bordadura ou na margem da reta estimada. É muito importante a gente calcular esses valores. Aqui, aí ele começa a entrar num outro conceito, porque é muito simples essa parte que nós já vimos aqui. Aí ele fala sobre métodos sequenciais para a seleção de modelo. Por quê? Acompanhe o seguinte raciocínio. O y vai ser estimado por 4 valores. Estimei a equação. Mas e se eu tiver, ao invés de pegar esses 4 valores, que eu não sei se eles realmente influenciam o y, eu pegar apenas o x1 com x2, ou x1 com x2 com x4, ou x1, x3 e x4. Então, ou seja, eu tenho várias combinações aqui. Ou então eu posso pegar apenas o y com x1. Então agora a gente vai começar a comentar sobre o método sequencial para a seleção de modelo, que é justamente isso. Eu tenho várias coisas que determinam isso. Qual dessas coisas, a combinação delas é melhor? A posição aqui, x2, x1, não influencia não, porque são parte do modelo. O intercepto sempre vai existir. Então, se eu calcular y com x2, x1 e y com x1, x2, não faz diferença. É apenas a seleção de quais são. O primeiro desses testes é os valores do teste T. Então, eu tenho vários índices. Aqui, por exemplo, é o menor valor para o teste T, desse R, de cálculo de R. Essa equação é muito simples, ela está determinada no livro. Quando fizer um exercício, é um pouco mais fácil de entender esse conceito. Mas aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo a relação de beta 1 com 2, 3, 4, beta 2 com 1, 3, 4, beta 3 com 1, 2 e 4 e beta 4 com 1, 2 e 3. Ele me encontrou esses valores. O menor é melhor. Aqui, porque nem sempre o menor é melhor, às vezes o maior é melhor. Nesse caso aqui, o menor é melhor, ok? Então, essa aqui seria a variável mais importante. Mas a gente vai ver alguns exemplos e tratar disso. Mas isso também depende muito do que está se propondo. É encontrar o modelo ou encontrar a melhor combinação entre as variáveis. Um outro teste muito utilizado para a seleção de modelo é a validação cruzada, CP. A validação cruzada é chamada de R2 de predição, ou seja, dado um modelo ajustado, ou seja, já tem um modelo com um valor específico para press, R2 é chamado de R2 de predição, é dado por isso aqui. O R2 de predição é 1 menos o press. Press é um valor que é calculado em função de uma equação específica, menos isso aqui. Então, isso aqui vai me gerar o R2 de predição, ok? Ele vai simplesmente gerar um valor. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre essas coisas. Aqui eu tenho um segundo exemplo. Ele me dá um chutador, ele me dá o Y e vários X. Tá, então qual que é a combinação deles é melhor? O que mais determinaria o sucesso do tempo em que a bola paira no ar? Aí, esse quadro é muito bom. Eu gosto muito dele. Por quê? Olha, eu tenho um Y que vai ser gerado por 5x diferentes, possíveis combinações. Então aqui eu tenho todas, ele vai me dar um R2 de 0,88, tá vendo aqui, Só que eu tenho esses mesmos valores de 0,88, eu posso alcançar aqui, tirando a primeira variável e tirando duas variáveis, ou seja, eu não preciso da 1 nem a 3. Mas aí vem a pergunta, por que eu preciso fazer essa combinação de todos os parâmetros para calcular todos os S's, que os desvios padrões, as variâncias, a soma dos valores de delta, a somatória de deltas, o press e o R2. Por um único motivo, se todos esses valores x1, x2, x3, x4 e x5, que seriam para calcular isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse valor dessa tabela aqui, aqui eu tenho a idade, comprimento ao nascimento, peso ao nascimento e tamanho do peito no nascimento. Se esses valores forem fáceis de ser obtidos, eu posso usar sempre todos eles. Logicamente, nem sempre todos eles vão gerar o melhor modelo. Alguns podem inserir erros. Mas o maior problema aqui é que o valor, por exemplo, x1 e x5, nesse caso aqui, podem ser muito baratos de ser obtido. Então, o x1 e o x5, peguei aleatório aqui, está com um ajuste de 79%, praticamente 80% aqui. Esses dois, o x2 e o x3. Então, você fala assim, não, meu modelo pode estar
com o R2 ou com o S, não importa, não vão decidir qual deles vai ser o nosso estimador, não. Porque, na verdade, o melhor não é o R2. Pode ser o press, pode ser a somatória de deltas, pode ser a menor variância. Então, depende. Mas o mais importante aqui é que é mais barato a variável x1 e a x5 do que a x2 e a x3. Ou, às vezes, aqui, esses três valores, você concorda que 79, 80 e 79 são os mesmos 80%, mas eles pegam parâmetros diferentes? É mais barato eu calcular o x1 com o x3 do que o x2 com o x5, já que eles vão gerar o mesmo modelo. Aí a gente já parte para outro cenário, é a física da obtenção dos dados, o custo, essas coisas. O resíduo press, ele é calculado dessa forma, então existem outras equações que vão nos mostrar isso, mas ele é apenas um valor numérico, a gente vai pegar a estimativa de cada um. A estatística CP é dada por essa equação de P, o número de parâmetros do modelo. A gente vai calcular também, mas aqui apenas para seleção, a gente não vai preocupar muito na variante de todas as seleções, que a gente teria que, teoricamente, calcular todas essas combinações, para dessas combinações escolher uma. E às vezes que pode ficar um leque muito grande de valores, ok? Por exemplo, aqui, só voltando aqui atrás, o x4 aqui, apenas o x4 não é o suficiente. Apenas o x5 não é o suficiente. Apenas o x1 não é o suficiente. Apenas o x2, aqui, só o x3 gerou 71%. Apenas o x2 gerou 74%. Entendeu? Então, assim, do x2 com o x3 eu alcancei 80%. Então, assim, é uma questão apenas... e o x2 com o x5 eu alcancei 87%. Ou seja, o x2 já era um bom estimador de y. Quando eu agreguei o x5, eu já alcancei 87% de ajuste. Apenas no R2 aqui, apenas para a gente verificar. Poderia ser no S também, não faz diferença não. Ou seja, a variância amostral ela foi muito pequena, com acréscimo apenas de um x5, ok? Agora tem que ver o custo desse x5, né? Aqui são outros dados que eu tenho o x1, x2, x3, x4 gerando as vendas, ou seja, contas promocionais. Nos Estados Unidos, eles têm um costume muito grande de ter análise estatística, porque realmente ela decide coisas. Então, é muito importante coletar dados para saber decidir. Esses valores de CP, aqui, eles são calculados em função da variável do modelo. Esse CP é calculado. Ele não é valor difícil para ser calculado, não. Aqui eu tenho o R2 e o R2 ajustado em função dos componentes da regressão. Porque quanto mais componentes da regressão eu tenho, eu altero esse R2 natural e o R2 ajustado em função disso, ok? E aqui ele me dá uma tabela de todas as combinações. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o meu CP é muito grande, o melhor é o menor CP. CP menor é melhor, ok? Mas esses valores que eu falei sobre, é o último slide, esses valores que eu falei de CP, de R2, no caso dessa tabela aqui, são todos os valores que a gente calcula. Se você calcular o R2, por exemplo, ou a variância, seria a mesma coisa de você estar calculando o CP ou o press. Você precisaria calcular de todas as combinações para você decidir qual que é a menor, ok? No caso aqui do R2, no caso aqui da variância. No caso do R2, todas as combinações, o maior é melhor. Então depende muito do valor. Uns o menor é melhor, outros o maior é melhor. Ok? Muito obrigado, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Sucesso nos nossos exercícios.